Como um motor foi capaz de mudar a história do automobilismo para sempre. Muitos motores revolucionaram o mercado, mas só o Chevrolet Small Block foi capaz de fazer o impossível, revolucionar para além da América. Quando você ouve o ronco desse motor, você não está só ouvindo pistões e metais em movimento, você está ouvindo uma obra de arte histórica. Mas por que esse motor simples é tão especial? Como a sua invenção foi capaz de mudar a história de uma nação? E o mais importante, qual legado essa criação deixou para o mundo do automobilismo? Essa é a história do Chevrolet Small Block, o motor que revolucionou. Parte 1. Contexto histórico. Por que o Chevrolet Small Block é tão especial? Para responder essa pergunta, é preciso voltar no tempo para um dos momentos mais catastróficos da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, e mais especificamente no dia em que todo o sofrimento terminou, 8 de maio de 1945. Nesse dia, o conflito mais destrutivo de todos os tempos chegava ao fim, com aproximadamente 50 milhões de vidas perdidas, contabilizadas dentre guerrilhas e execuções. Esse momento histórico ficou marcado como o Dia da Vitória. De um lado, Alemanha, Itália e Japão, conhecidos como a Aliança do Eixo, terminaram esse dia derrotados, enquanto o grupo dos aliados, formado por França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, saíram vitoriosos. Essa guerra foi um símbolo de caos e opressão durante 6 longos anos, mas o que poucas pessoas sabem é que o cenário automotivo americano foi crucial para vencer esse conflito. Eu te explico. Em 1939, no primeiro dia de setembro, o diabólico ditador, você já sabe quem é, comandou a primeira invasão alemã em território europeu na Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A partir daquele momento, todos os olhares estavam direcionados para a Europa e tudo o que acontecia dia após dia. 2 anos depois, em 41, o Japão atacou de surpresa a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, causando grandes danos materiais para a Marinha dos Estados Unidos e a perda de 2.000 pessoas. O país não estava envolvido na guerra até aquele momento, porém sua entrada se tornou inevitável. E quando o presidente Franklin Roosevelt declarou guerra ao Japão no dia seguinte, era momento de agir e a indústria automotiva entrou nesse jogo para ajudar. Grandes marcas começaram a migrar para o setor militar no objetivo de produzir material de combate e bélico para o exército americano. A Ford foi uma das primeiras fabricantes a fazer essa transição, construindo uma fábrica em Willow Run, no estado do Michigan, para iniciar a produção de veículos militares, incluindo o modelo Jeep GPW. Esse modelo ficou famoso após ser utilizado em diversas frentes de batalha como suporte para reconhecimento, apoio logístico e transporte de tropas. Sua versatilidade e confiabilidade com um motor de 4 cilindros e capacidade para transportar até 600 kg tornou-se um veículo ícone militar. 277.000 unidades foram produzidas durante a Segunda Guerra Mundial. Só que existe uma curiosidade que quase ninguém sabe. Os primeiros modelos enviados para o exército americano tinham a logo da Ford na região traseira do veículo, uma estratégia de marketing que foi rapidamente proibida pelo governo. O marketing maroto já existia naquela época. Durante 3 anos, tanques foram essenciais em combates no solo. A General Motors, que era a maior fabricante e montadora automotiva americana naquela época, se tornou a principal fabricante dos blindados pesados com um dos modelos mais famosos na história durante o período de guerras, o M4 Sherman. Essa máquina blindada de 34 toneladas foi equipada com um Continental R975 C1, um motor de 400 cavalos feito para oferecer potência máxima em qualquer situação. O M4 serviu principalmente para prestar apoio à infantaria entre os anos de 42 e 45, sendo usado pela primeira vez na Segunda Batalha de El Alamein, no Egito. Entre tanques e carros blindados, caminhões também se tornaram altamente prestativos, e o modelo Studebaker US 6 é um grande exemplo disso. Esse caminhão, produzido pela montadora Studebaker, com tração integral, formou a maior linha de suprimentos militares para os aliados dos Estados Unidos, carregando inicialmente 2,5 toneladas de armamentos, remédios e comida. Mais importante ainda é uma pequena melhoria que aconteceu nesse modelo, fora do território americano, porque a sua capacidade de carregar peso aumentou para 4 toneladas após o Exército Vermelho Soviético realizar testes operacionais em 11 unidades do Studebaker US 6.
Outro fato que se encaixa muito bem nessa história é porque outra marca famosa também entrou nesse mercado para servir o país, a Chevrolet. Primeiramente, para servir e segundo, rivalizar em tecnologia com suas concorrentes nacionais. Parte 2. Chevrolet no front. O que essa marca alcançou é simplesmente incrível. A sua divisão, que fazia e faz parte do grupo General Motors até hoje, esteve envolvida diretamente em todas as divisões militares, produzindo armas, munições e equipamentos táticos. Esse acordo era tão grande que a fabricante conseguiu acumular o maior número de contratos com o exército americano na história do país, convertendo mais de 12 bilhões de dólares em material militar. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a Chevrolet, parte da General Motors, já era uma das maiores forças no mercado automotivo americano. Durante a década de 1930, a marca consolidou-se na posição como uma das mais populares, conhecida por oferecer carros acessíveis e confiáveis, como os modelos Chevrolet Master e Chevrolet Deluxe, que faziam sucesso entre a classe média. Competindo diretamente com a Ford, a Chevrolet inovou tecnicamente ao introduzir recursos como suspensão independente nas rodas dianteiras, melhorando a dirigibilidade e o conforto, o que ajudou a fortalecer sua posição. Quando os Estados Unidos entrou oficialmente na guerra, a indústria automotiva foi rapidamente mobilizada para o esforço da guerra. Em 1942, o governo ordenou a suspensão da produção de veículos civis e a Chevrolet, como parte da GM, desempenhou um papel crucial ao converter suas fábricas para a produção militar. A contribuição da Chevrolet foi diversa e essencial. A marca produziu milhares de motores para aeronaves, como o V12 Allison, usado em aviões de combate como o P-38 Lightning, que foi fundamental para o poder aéreo dos aliados. A Chevrolet também fabricou veículos militares, incluindo o G506, um caminhão 4x4 de 1,5 toneladas, amplamente utilizado pelas Forças Armadas para transportar tropas e suprimentos. Além de motores e veículos, a Chevrolet também produziu munições, peças de artilharia e componentes para tanques, como o famoso M4 Sherman que eu mencionei antes, na batalha mais utilizada aí pelos aliados. A flexibilidade e a capacidade de produção em massa da Chevrolet foram fundamentais para o esforço na guerra, com cerca de 80% da produção da General Motors voltada diretamente para atender às necessidades militares. A contribuição da Chevrolet e de outras montadoras americanas garantiu que os Estados Unidos tivessem os recursos necessários para lutar nas frentes de batalha na Europa e no Pacífico. A rápida adaptação da Chevrolet à produção militar foi um exemplo claro de como a indústria civil americana se mobilizou em prol dos aliados, desempenhando um papel estratégico no desfecho de tudo. É com certeza um ato histórico, e o que aconteceu no primeiro ano após o fim desse conflito para o automobilismo foi simplesmente uma gigante mudança. Em 46, as cicatrizes da guerra ainda são visíveis, mas a paz foi finalmente instaurada no mundo. Tudo começou a se recuperar e as marcas estavam voltando para o seu mercado original. Depois de um momento difícil como esse, duas coisas poderiam acontecer. A destruição poderia continuar causando mais sofrimento, ou pessoas inteligentes podem usar isso como um incentivo para a criação de um mundo melhor. Foi exatamente isso que aconteceu. As fabricantes americanas utilizaram tudo que foi produzido durante o período da guerra para se inspirarem e criarem novos carros, cada vez mais elegantes e sofisticados. Com mais de 100 milhões de dólares em lucros com os seus contratos, a General Motors e mais especificamente a divisão da Chevrolet aproveitou essa oportunidade de uma maneira que o mercado não imaginava. O início da era pós-guerra começou pelo lançamento do modelo Fleet Master, trazendo grandes inovações pelo seu design aerodinâmico e moderno. Esse carro foi projetado para oferecer máximo conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros, oferecendo um espaço interno refinado e contemporâneo. Seu motor Blue Flame i6, com 90 cavalos de potência, tinha como principal objetivo oferecer condições perfeitas para uma viagem tranquila. Muitas pessoas podem achar que um motor é só mais uma parte do carro, mas esse motor foi na realidade uma excelente estratégia de marketing elaborada pela Chevrolet, porque naquele momento específico o sonho americano de criar memórias com a família era mais forte do que nunca, o que tornou esse modelo muito popular entre as massas. Mas isso era só o começo para a Chevrolet.
Em 47, vinha de novo o modelo Deluxe. Os carros já ofereciam uma suspensão dianteira independente. Essa inovação melhorou a estabilidade e condução geral do veículo, proporcionando melhor controle de direção para motoristas iniciantes até os mais avançados. O sucesso desse modelo, com mais de 160 mil unidades vendidas, abriu portas para o lançamento de outro carro que também se tornou um dos mais vendidos durante a sua produção. Misturando elementos clássicos e um pequeno toque de customização, nasceu o famoso Chevrolet Styleline em 48. Com tudo isso acontecendo, todas as marcas resolveram entrar nessa competição para descobrir quem produzia o melhor carro. Escolher somente um naquela época seria muito difícil, mas eu tenho uma pergunta aí para você. Você consegue imaginar um design de um carro inspirado em um avião? Pois é, eu sei que é difícil até de acreditar, mas a Cadillac decidiu apostar aí nessa ideia. Apresentado no mercado em 1947, o Cadillac Series 62 tinha uma missão inédita: ser um carro de luxo acessível para as massas. Uma das suas principais inovações foi o seu sistema de suspensão nas rodas dianteiras, desenvolvido para trazer melhor controle no dia a dia. O seu design, inspirado no caça-militar Lockheed P-38 Lightning, gerou o apelido de rabo de peixe para o carro pela sua região traseira icônica, com a estética lembrando barbatanas. Por incrível que pareça, esse estilo criado pelo designer americano Harley Earl se tornou uma tendência para todos os carros de luxo americanos naquela época. E o mais interessante é que esse foi só o começo para o lançamento de carros com propostas únicas. Você lembra que a Ford foi muito importante para o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Após o seu sucesso com o Jeep GPW, a montadora estava com a confiança tão alta que apostaram no lançamento de um carro ousado, o Ford F-Series. Essa aposta se tornou mais um sucesso porque o seu estilo fugia completamente da estética tradicional utilizada na época, trazendo originalidade. O carro foi uma das primeiras picapes a oferecer cabine e caçamba espaçosas, além de seu design moderno com foco na utilidade. Veículos de alta performance são cobiçados até hoje, mas para toda tendência existe um início, e o Dodge Coronet foi um dos primeiros carros a criar essa reputação. Seu visual com detalhes cromados marcou uma renovação não só na indústria, como no estilo da própria marca, atraindo novos clientes e vendendo mais de 200 mil unidades. Todos esses modelos criaram um cenário altamente lucrativo, com o número de vendas aumentando cada vez mais ao redor dos Estados Unidos. Por isso você precisava saber. Em 1949, 5 milhões de carros foram vendidos, só que existia um problema. Todas as inovações focaram principalmente no design externo e no conforto interno. Mas e a parte mecânica? O que era possível melhorar? O melhor caminho para entender isso é avançar mais um ano no tempo, onde a inovação mais icônica e influente na história automotiva americana surgiria, o Chevrolet Small Block. Parte 3. A obra de arte. Para cada invenção histórica existe uma pessoa com uma ideia que ninguém jamais imaginou, e essa mesma pessoa acaba se tornando um gênio. Em 1950, a rivalidade entre as montadoras americanas era intensa e a Chevrolet precisava de uma inovação para superar os seus dois principais concorrentes, a Ford e a Chrysler. 3 anos depois, um homem chamado Zora Arkus Duntov, que era engenheiro e funcionário da montadora, decidiu enviar uma carta para Maurice Oley, o diretor de pesquisas e desenvolvimento. Essa carta continha uma ideia: criar um motor V8 eficiente e acessível. Zora Duntov era apaixonado por veículos de alta performance. Não à toa, ele é conhecido como o pai do Corvette, por ser um dos principais desenvolvedores desse modelo, que foi lançado naquele mesmo ano. As bases para o desenvolvimento do motor foram estabelecidas e depois de um ano, a Chevrolet iniciou o projeto. Mesmo com Duntov sugerindo a ideia inicial, Ed Cole foi um dos principais engenheiros e executivos mais influentes na história da General Motors e é amplamente lembrado como o principal arquiteto por trás do desenvolvimento. Nascido em 17 de setembro de 1909 em Marne, no Michigan, Ed Cole começou sua carreira na indústria automotiva trabalhando como engenheiro para a Chrysler. Em 1930, ele se formou em engenharia mecânica na General Motors Institute e em 1933 ele se juntaria à General Motors, inicialmente trabalhando na Cadillac Division, onde ajudou a desenvolver o motor V8 Cadillac durante o período da Segunda Guerra.
Quando transferido para a Chevrolet, o seu principal objetivo como líder era criar um motor que não tivesse apenas um excelente desempenho, mas tinha que também ser compacto, acessível, potente e, não menos importante, que também fosse fácil para escalar em produção, uma tarefa complexa para a época. Só que, como você pode imaginar, as chances de um projeto como esse dar certo logo na primeira tentativa era muito baixa, pois existiam muitos elementos contra. Por exemplo, durante a elaboração, muitos conflitos aconteceram e o primeiro deles foi quando os engenheiros tiveram que convencer a alta cúpula da General Motors sobre o potencial desse motor. O trabalho desse cara aqui foi árduo. Depois, desafios técnicos também marcaram períodos de tensão na equipe. Discordâncias e a falta de propósito alinhado eram alguns. Além disso, como um ato de união entre os engenheiros, todos precisavam concordar e achar uma maneira de equilibrar desempenho com um custo baixo, e isso muitas vezes resultou em discussões sobre qual deveria ser a melhor escolha para o design. Mas mesmo com tudo isso, a determinação de Duntov e Ed Cole eram maiores que os problemas. Fizeram a equipe de engenharia dar resultados e a produção de um motor único. E por falar em coisas únicas, sabe quem também se preocupa em fazer coisas exclusivas e únicas de extrema qualidade? A loja Autofans, com as suas camisetas temáticas do automobilismo. A Autofans Store se destaca por desenvolver produtos pensados por e para entusiastas do automobilismo, pois eles são fãs assim como nós. Tem uma variedade de camisetas e moletons estampados com a mais avançada tecnologia DTF de 2024, garantindo qualidade e conforto quando você sair ali pro rolezão. Roupas duráveis, confortáveis e já são 3 anos no mercado. A Autofans já atendeu mais de 25 mil pedidos com mais de 500 produtos à sua disposição. Então, se você me permite uma sugestão, meu torcedor caro, vai pelo menos dar uma olhada. Eu tenho certeza que você vai gostar de muita coisa que tem por lá. Por isso, eu já deixei um link na descrição direto para o site da loja e também tem um cupom de desconto para você que curte o nosso trabalho aqui. O principal desafio no desenvolvimento do Chevrolet Small Block V8 foi criar um motor com alta relação potência-peso. Ao contrário da tendência de motores grandes e pesados, a Chevrolet optou por um bloco pequeno e leve, permitindo sua adaptação a vários modelos de carros sem grandes aumentos nos custos. O motor foi projetado com uma arquitetura V a 90 graus, utilizando válvulas no cabeçote, OHV, e o bloco de ferro fundido leve e compacto foi otimizado em suas dimensões. O deslocamento inicial era de 265 polegadas cúbicas, considerado pequeno para a época, mas com grande potencial de modificação. Uma característica fundamental do Small Block era sua simplicidade mecânica. A equipe eliminou componentes desnecessários, tornando o motor mais barato de produzir e fácil de manter. As câmaras de combustão e o desenho dos pistões foram otimizados para maximizar o fluxo de ar e a eficiência na queima de combustível. Entre as inovações técnicas estava a árvore de comando centralizada, que acionava válvulas por meio de varetas, simplificando o projeto e reduzindo o peso. Além disso, tampas de válvulas vedadas com cortiça evitavam vazamentos de óleo, e o virabrequim de ferro fundido com contrapesos integrados proporcionava um equilíbrio otimizado e facilitava a produção em massa. O primeiro Small Block passou por testes rigorosos em 54, onde surpreendeu a entregar mais de 160 cavalos de potência, um número impressionante para o seu tamanho compacto. Isso tornou-o ideal para veículos como o Chevrolet Corvette e o Bel Air. Em 1955, o Chevrolet Small Block 265 V8 foi lançado ao público, rapidamente se tornando um sucesso. Sua simplicidade permitiu modificações fáceis, tornando-o versátil para diferentes aplicações, desde carros de corrida até caminhonetes. A modularidade do design garantiu sua produção por décadas, com constantes evoluções em desempenho e eficiência, atingindo o maior objetivo, que era superar os seus principais concorrentes. Só que o Chevrolet Small Block iria transcender. Não seria somente uma nova era no setor automotivo convencional, ele também dominaria dentro das pistas de corrida, mostrando ainda mais seu verdadeiro poder de fogo e subiria o nível de todos os demais. Parte 4. Impacto nas corridas.
Após o seu lançamento em 55, o novo Small Block V8 foi rapidamente se destacando como o principal motor escolhido entre os pilotos de corrida pela sua confiabilidade, potência e desempenho. Só que a Chevrolet teve uma ideia muito mais interessante: sair dos bastidores e entrar na mira dos holofotes, participando dos grandes campeonatos automobilísticos, incluindo a NASCAR e o Lions Drag Strip, que era uma das maiores corridas na época. Pilotos americanos renomados, como o 9 vezes campeão da NASCAR Paul Goldsmith e Herb Thomas, que estão no hall da fama dessa competição, começaram a pilotar modelos fabricados pela montadora. Herb Thomas, pilotando um Chevrolet 150, venceu uma das corridas mais importantes do automobilismo, as 500 milhas de Darlington, realizado na Carolina do Sul. Esse momento marcou o início da Chevrolet nas pistas de corrida e não parou por aí. Thomas também venceu o Winx County 160 naquele mesmo ano. Paul Goldsmith, por outro lado, conquistou a sua primeira vitória representando a Chevrolet na NASCAR durante o Langhorne Speedway, que aconteceu no dia 23 de setembro de 56. Paul continuaria competindo e em 57 conquistou mais uma vitória no Haley 250. Seus resultados acumularam um total de 9 vitórias na NASCAR, criando a sua reputação como um dos maiores pilotos da Chevrolet na década. Anteriormente, você viu como Zora Duntov foi a pessoa com a ideia que iniciou o projeto Small Block, mas existe um detalhe que cabe agora na nossa história. Você lembra que ele é conhecido como o pai do Corvette? Uma das principais razões para isso é o impacto do modelo que ele desenvolveu no automobilismo competitivo. Em 56, o Chevrolet Corvette começou a competir em corridas, incluindo como principal evento as 12 horas de Sebring. Um ano depois, um novo motor chegou ao mercado, o Small Block 283. Essa versão foi projetada para ser ainda mais leve e compacta, garantindo mais performance nas pistas de corrida para os seus modelos. O motor facilitou a vida dos mecânicos para ajustes e modificações, permitindo que até pilotos profissionais quanto fãs do automobilismo pudessem controlar sua potência e desempenho de acordo com as suas próprias necessidades. 4 anos após a primeira participação do Chevrolet Corvette em corridas, o modelo Corvette C1 equipado com o 283 competiu nas 24 horas de Le Mans em 60, mostrando ainda mais o potencial da marca em competições de alto nível e resistência, ou seja, mostrando a confiabilidade da unidade de potência. Os próximos anos foram extremamente importantes para o crescimento da Chevrolet no mercado, com o Corvette utilizando motores cada vez mais potentes. No ano de 63, a fabricante decidiu criar um modelo específico para corridas, e assim surgiu o Corvette Grand Sport, equipado com o motor Small Block 377, trazendo ainda mais cavalos de potência. O sucesso desse motor e desses modelos são inegáveis, alcançando muito mais do que era possível imaginar quando a primeira versão do Small Block foi lançado. Revolucionou não só a história da Chevrolet, como também a história da América, e espalhou para muitos outros países graças a exportações. Com o passar dos anos, Ed Cole e Zora Duntov, os principais criadores do Chevrolet Small Block, vieram a falecer em 77 e 96. Mas existe uma coisa que não morreu e nunca vai morrer: o legado que a criação deles deixou para o mundo do automobilismo. E você sabe o que todos os legados têm em comum? Bom, cada um deles foi construído. É preciso superar grandes desafios que vão aparecer no meio do caminho, e a Chevrolet sentiu isso na pele. No início da década de 70, o mundo começou a se preocupar com uma coisa: a preservação do meio ambiente. Organizações como o Greenpeace e a criação do Dia Internacional da Terra começaram a se tornar muito populares pelas suas campanhas contra a poluição, exploração de recursos naturais e a proteção da vida selvagem. Estudos científicos sobre a relação entre poluentes atmosféricos e doenças respiratórias trouxe alta pressão sobre o governo americano para elaborar novas regulamentações mais rigorosas sobre as fábricas de carros, e um ato político trouxe ainda mais foco para a situação. Em 1970, a Lei do Ar Limpo, aprovada durante a presidência de John Kennedy, 7 anos antes, se tornou ainda mais rigorosa nos Estados Unidos, estabelecendo uma estrutura regulatória para controlar a poluição do ar. Com essa mudança, a GM precisou inovar ainda mais a sua tecnologia, utilizando novos recursos como injeção eletrônica de combustível e catalisadores para reduzir a emissão de ar poluente. Porém, mesmo atingindo todos os padrões necessários para respeitar as regulamentações, essas mesmas mudanças resultaram em uma queda na potência do motor e prejudicando principalmente o desempenho dos carros nas corridas.
Isso contribuiu para a queda na popularidade dos veículos utilizados, incluindo o Chevrolet 150 e o Corvette, além dos muscle cars de rua como o Camaro e o Pontiac GTO, pois construíram uma reputação para a marca durante o período. Isso era uma situação muito complicada e complexa de se resolver, e se agravaria. O fantasma de todas as histórias por aqui nesse canal. Você sabe qual é? Bom, em outubro de 73, os países árabes exportadores de petróleo decidiram aplicar um aumento nos valores dos barris para países que apoiavam Israel durante a guerra do Yom Kippur, que estava acontecendo na Síria, e isso incluía os Estados Unidos. Como resultado, o preço do barril de petróleo quadruplicou de 3 dólares para 12 em apenas 5 meses. E esse momento ficou marcado como a velha crise do petróleo. Esse aumento, combinado com a escassez de gasolina no mercado, resultou em uma demanda urgente por carros mais econômicos, prejudicando ainda mais a situação da Chevrolet e suas obras-primas. Só que a fabricante americana utilizou a habilidade mais importante que existe para vencer e sobreviver nesse mercado: a adaptabilidade. Toda essa situação foi basicamente resolvida com 2 movimentos estratégicos. Primeiramente, a equipe de marketing ajustou a sua estratégia promovendo novos modelos mais econômicos, como o Chevrolet Chevette lançado em 73 e o Chevrolet Corsa lançado em 94, que ainda são famosos no Brasil até hoje. Esses modelos ajudaram a marca na sua competitividade durante essa nova fase do mercado. Mas o movimento mais importante foi entender as mudanças na economia, a valorização da eficiência energética e a diminuição do petróleo. Esse momento difícil construiu o legado da Chevrolet, só que a última mudança também veio para aumentar sua credibilidade, e ela aconteceu 3 anos após o lançamento do modelo Corsa. No ano de 97, uma nova família de motores chegou na Chevrolet, a plataforma LS, uma evolução direta da Small Block. Essa linha foi projetada para continuar a expandir ainda mais o legado com avanços modernos, adaptando para as novas demandas e mantendo a arquitetura básica do motor. O LS mantém muito das características do original, como o bloco compacto e a configuração V8, como cabeçotes de alumínio, injeção eletrônica de combustível e maior eficiência carregando o legado em grande estilo. O Small Block continua sendo um ícone cultural e muito emblemático, refletindo o espírito automotivo americano, com mais de 100 milhões de unidades vendidas desde o seu primeiro lançamento em 1955 até 2003, onde foi descontinuado. Esse motor é especial pelas suas inovações, por mudar a história de uma nação na guerra, mudar o mercado automotivo, rivalizar nas pistas de corrida e ser o motor mais importante no mundo dos carros, sendo um match perfeito para design e projetos icônicos como o próprio Corvette que mencionei algumas vezes. Outro grande marco na história dos carros. Quer saber mais sobre esse carro? Bom, adivinha, a gente já tem um vídeo dele e já começou aí na sua tela, uma história cheia de segredos e superação. Te vejo em 5 segundos. Ah, e se gostou desse vídeo, vira membro aí, pô, ajuda demais.